E aí, galera? Boa noite. Tudo bem com vocês? Pois é, quem acompanha a gente aí nas redes sociais, né, principalmente aí no Instagram, tá ligado que eu andei colocando umas enquetes aí nos últimos dias. Até repeti a enquete ontem, porque na verdade, quando eu coloquei a primeira enquete sobre um dos sugestões de temas para ser feito no vídeo de hoje, acabou que a enquete passou e eu não consegui ver a votação, então não consegui ver o resultado. E aí, por conta disso, eu coloquei novamente. E hoje de manhã eu dei uma olhadinha e já vi o resultado. O resultado foi de 100%, né, de aceitação. O pessoal tá querendo saber sobre isso. Então, o vídeo de hoje é sobre o tema escolhido por vocês no Instagram, que é os 7 selos. Bora pro vídeo? Então, pessoal, uma das enquetes que eu tinha feito primeiro era perguntando se todo mundo sabia o que eram os 7 selos, né? E o que eu reparei é que basicamente a grande maioria, né, se não todos, responderam que não sabem o que são, tá? Então, para começar, né, vamos primeiro explicar um pouquinho sobre os 7 selos. Basicamente, os 7 selos, tá? Eles são descritos em Apocalipse, que é uma das passagens da Bíblia cristã, né? Tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto no Novo Testamento renovado, né? Eu acredito, não me lembro, porque faz muitos anos que eu fui evangélico, tá? Mas na Bíblia evangélica, se eu não me engano, em Apocalipse também é descrito sobre os 7 selos, tá? E os 7 selos, tá? Eles seriam basicamente 7 trancas, na verdade, tá? 7 trancas que são condicionadas a 7 eventos, 7 situações que vão ocorrer no plano terreno, ou seja, que vão ocorrer na nossa realidade e que estão ligadas ao surgimento de Lúcifer no plano terreno. Poxa, Pé, então quer dizer que aquela história de que o capeta vai vir para cá é verdade? Sim, é verdade. Assim como teve a vinda de Cristo e assim como Jesus vai retornar, também faz parte da profecia divina a vinda do capiroto para cá, né? Do Lúcifer para cá. E essa vinda, ela tem um período para acontecer e para garantir que esse período seja cumprido de acordo com as profecias divinas, Deus então criou as 7 trancas, tá? Essas 7 trancas foram feitas para aprisionar Lúcifer, vamos dizer assim, e colocadas na localidade onde ele se encontra por Jesus Cristo, que foi o Cristo planetário. Então, ou seja, até a época de Cristo, o capeta ele rodava livremente por aí. Ué, Pierre, mas isso quer dizer que o capeta não anda livremente por aí? Não, gente, ele não anda livremente por aí. Embora com o passar dos anos, essas trancas, né, essas travas, esses selos, eles vão ser rompidos e com o rompimento desses selos, isso também faz com que a influência que o Lúcifer possa ter sobre o plano terreno seja maior. Quem assistiu o nosso vídeo anterior, né, nosso vídeo falando sobre algumas coisas, como eu falei aí, que foi a forma como os seres trabalham, né? Até dei um exemplo do filme do Constantine pro pessoal,
poder ter de referência, a gente sabe que tanto seres positivos quanto seres negativos, eles trabalham em cima da influenciação do livre-arbítrio. Como a gente sabe, o livre-arbítrio ele não pode ser manipulado, ele não pode ser galgado, trocado. Então, esse pessoal costuma dizer que o livre-arbítrio não existe, que tudo é da vontade de Deus e que se Deus determinou é isso, é pronto e é aquilo. Desculpa, tá? Mas isso está errado, tá? Se tudo é da vontade de Deus, sim, tudo é da vontade de Deus. Mas existe a predestinação, que são as coisas que você está predestinado a passar. Se você vai fazer aquilo vai acontecer daquela maneira ou não, é o seu livre-arbítrio quem vai determinar. Se não, qual seria o sentido de Deus ter criado o livre-arbítrio e ter dado o livre-arbítrio para a gente? Sabe, o livre-arbítrio ele já foi justamente criado para poder o ser humano ter o poder de decidir se não ou se sim, se segue A ou se segue B, se vai para a esquerda ou se vai para a direita, tá? Justamente para poder equilibrar o jogo dentro dessa questão da influenciação, que a gente sabe que os seres das trevas têm muito mais influência sobre o plano terreno, até porque vibratoriamente falando eles estão muito mais próximos do ser humano do que as energias superiores, do que Deus. Então, essa galera que vocês ouvem, que vocês escutam, que vocês veem por aí, né, ou que vocês seguem e que falam que o livre-arbítrio não existe, tudo é da vontade de Deus, isso é destino. Desculpa, tá? Mas isso está errado. Para mim, isso é uma desculpa que alguém criou em algum momento para tirar sua autorresponsabilidade, colou e o preguiçoso fica usando até os dias de hoje para não se sentir autorresponsável verdadeiramente pelo seu próprio destino, porque é muito cômodo e é muito legal a gente ter a ideia de que Deus decide tudo, mesmo as coisas ruins. Isso tira de você completamente a sua responsabilidade de que você faz merda, de que você faz cagada, sim, tá? Porque uma vez que tudo é determinado por Deus, você não pode mudar nada, as suas cagadas não são suas, né? São vontades de Deus. Desculpa, cara, mas não, a sua cagada é sua, tá bom? Bom, esclarecido esse ponto, né? Vamos voltar para o tema principal, que é o quê? Os 7 selos. Os 7 selos foram criados na época em que Jesus andava pelo deserto, tá? Quem conhece a história de Jesus vai lembrar que houve um período onde ele fez uma peregrinação pelo deserto, e durante essa peregrinação houveram alguns momentos onde ele foi tentado pelo diabo, né? Onde ele foi tentado por Lúcifer, para se desvirtuar e para poder se afastar do caminho da missão dele, né? Testar, vamos dizer assim, o Senhor seu Deus, como ele mesmo dizia. E para se livrar, né, daquela influência que o Lúcifer estava tendo ali sobre a mente dele, né, sobre a mente de Jesus, para se livrar daquele incômodo, ele baniu Lúcifer para o inferno, né? E aí ele falou aquela frase que é tida como uma das frases famosas ditas por Jesus na Bíblia, né? Que ele até inclusive repete essa frase na Santa Ceia, né? Na última ceia, quando Pedro começa a falar que ele não vai negar Cristo, e Cristo diz que sim, ele vai negar ele antes do amanhecer 3 vezes, e ele fica enchendo o saco falando que não. E aí Jesus fala essa frase de novo, que é aquela: afaste-se de mim, Satanás, né? E aí quando ele fala isso, Lúcifer afasta-se, porque naquele momento Jesus elevou o seu padrão vibratório violentamente, né? Então ele elevou o padrão vibratório dele de uma maneira em que Lúcifer não conseguiu nem ficar próximo, nem influenciá-lo. E logo em sequência, o que a Bíblia não fala, tá, é que Jesus criou os selos, ali que seria uma garantia para evitar
que o Lúcifer pudesse ter novamente influência sobre as mentes humanas até o final dos tempos, até que o momento fosse chegado. Porque Jesus já era conhecedor do plano, né? O chamado PP, o chamado plano perfeito, que é dito aí como o plano evolucionário do plano terreno e o plano de reconstrução das hostes angelicais como elas são, ou pelo menos como elas deveriam ser desde o início, lá nos primórdios, antes da queda dos anjos. Então, como Jesus é conhecedor do plano, ele fez os selos para garantir que Lúcifer ficasse aprisionado. Lúcifer passou a ficar, então, no ponto mais longínquo do padrão vibratório divino, ou seja, ele estava num ponto onde a sua densidade, a sua negatividade, ela era tamanha, né, que ele havia se afastado tanto de Deus que ele acabou indo para o ponto mais longínquo do universo, né, criando assim o que a gente chama de dimensões negativas, que são as dimensões negativas hoje, que eu também andei falando um pouco sobre isso no outro vídeo, né? Quem estuda um pouco sobre Salomão, né, e sobre os selos de Salomão, o livro de Salomão, né, vai ver que Salomão, em uma determinada época da vida dele, ele começou a estudar sobre demonologia, né? Ele ficou tão sábio que só o que ele já sabia sobre a luminosidade não era suficiente, então ele começou a estudar sobre demonologia e sobre a possibilidade de aprisionar demônios e coisas do tipo, né? Tanto que existem os vasos de Salomão, né? Que são os selos de Salomão, e aí esses são outros, não são os 7 selos, né? E geralmente, tá, o pessoal confunde, porque os selos de Salomão são 66 selos, enquanto os selos da jaula de Lúcifer são 7, tá? E o pessoal geralmente confunde esses dois, né? Até uma série que eu gosto muito, que é Sobrenatural, na temporada em que ela começa a falar sobre anjos e demônios, né? Que é a partir da quinta, quarta temporada, eu já não me recordo mais, mas se eu não me engano é a partir da quarta, e aí depois terceira, quarta e quinta temporada já começa a falar sobre demônios e anjos e tal, né? Eles falam sobre os selos e a jaula de Lúcifer, né? E aí nesse seriado, os selos que prendem Lúcifer no inferno são os 66 selos. Só que os 66 selos são os selos de Salomão, tá? Então não tem a ver, tá? Esses selos de Salomão são descritos no livro de Salomão. Livro de Salomão esse que, por ele estudar demonologia, ele foi adotado pela Igreja Católica. É claro que a igreja ela não divulga isso, ela não fala isso abertamente, mas esse livro ele foi adotado pela Igreja Católica, inclusive utilizado muito como técnica de desencapetamento total, né? Principalmente ali na Idade Média até a Idade Moderna mesmo, a época em que os exorcismos eles eram uma regularidade, vamos dizer assim, da Igreja Católica. E dentro desse livro de Salomão, é interessante porque também existem várias técnicas de exorcismos diferentes. E aí você vê, como eu estava falando antes sobre a série do Sobrenatural, é engraçado porque a série, eles têm muita coisa legal e real, mas mesmo assim tem muita coisa que acaba sendo misturado. Acho que o autor ele dá uma pesquisada por alto, assim, por leve, mas ele não é nenhum teólogo ou coisa do tipo. E aí ele acaba vendo aquela informação, acha aquilo legal e joga aquilo na série, até porque é um filme, não precisa ser tão condizente com a realidade, né? Tem a liberdade poética do autor e tem toda aquela coisa, né? Mas na série também tem alguns exemplos de exorcismo, e um dos exorcismos que está no livro de Salomão também está na série, inclusive é fiel às palavras, o que os atores falam e tal, é um exorcismo real, que é o exorcismo enoquiano, tá? Eu vou ver se eu consigo pegar um pedacinho dos caras fazendo o exorcismo enoquiano e deixar aqui para vocês.
Tocar. Exorcizamus. Saída. Omnis immundo spiritus, omnis satanica potestas. Ou seja, tem muita referência ao livro de Salomão na série do Sobrenatural, mesmo que muita gente não saiba, tá? O livro de Salomão ele foi amplamente usado, como eu falei, pela Igreja Católica, juntamente também com os estudos e os conhecimentos de São Bento, que foi um santo canonizado aí pela Igreja Católica. Eu só não me lembro se São Bento chegou a ser um dos papas, tá? Mas isso eu já não me lembro. Mas o São Bento foi um santo que foi canonizado pela Igreja Católica. Muitos dos estudos deles também estavam baseados na demonologia e no exorcismo, né? Ou seja, a retirada do espírito mal, da influência do espírito mal e da possessão demoníaca dos seus hospedeiros, vamos dizer assim, dos seus afligidos, tá? Então, ou seja, tem muita coisa ali na série falando sobre isso, né? E nas temporadas que falam sobre Lúcifer, né, e tal, eles se referem que Lúcifer está preso no canto mais escuro do inferno, numa jaula, né? Não é bem uma jaula, tá, gente? Embora, se a gente fosse parar para pensar, funcionaria como, tá? Porque segundo o que diz o arcanjo Gabriel e os outros arcanjos, Lúcifer está preso, congelado, no ponto mais distante da benevolência divina, levando em consideração de que Deus é amor e o amor é a energia quente do universo. Tudo que é ligado a essa energia de calor, a esse quente, está ligado às coroas divinas, às energias divinas. Um outro grande erro, por exemplo, do porquê que não convém a gente imaginar o inferno como sendo fogo, porque se fosse fogo seria quente, né? E quente é energia divina. Então não, o inferno ele tem apenas acho que 3, 4 ciclos quentes, né? E o resto é congelante. E o ponto distante onde Lúcifer encontra-se, que é o nono subciclo, né? O nono ciclo infernal, é o ponto mais distante da criação, é o ponto mais distante de Deus. Segundo os seres, é o local mais frio que existe na criação, sendo frio o suficiente para que até mesmo um pensamento congele, sabe? E, nossa, essa informação, ela faz tipo... né? Porque, assim, é muito surreal imaginar essa informação. Eu acompanho os seres há muito tempo. Na verdade, eles me acompanham, né? Desde os meus 3 para 4 anos. Quem está aí inscrito no nosso canal, quem está acostumado a ver os vídeos sabe disso, que eu já falei isso outras vezes, né? E há muito tempo eu vejo os seres falando sobre essas coisas, né? E a partir do momento que o arcanjo Gabriel começou a me explicar sobre o inferno, né? Como funciona o para baixo, assim como eu falei naquele vídeo anterior, né? De assim como é para cima, é para baixo, que seriam as dinâmicas de dimensões positivas e dimensões negativas que acabaram sendo criadas com a queda dos anjos. Eu consegui entender muito bem a dinâmica dimensional inferior. Isso não foi problema algum. Mas entender que o local onde Lúcifer encontra-se é um local tão frio que até um pensamento congelaria, é tipo... sabe, eu não consigo conceber a ideia de um pensamento congelado, porque o pensamento não é uma ação, né, gente? Não é uma coisa física, não é
não é nem sequer algo energético. O pensamento é uma onda elétrica que o cérebro manda a informação e constrói antes de você transformar aquilo em ideia ou identidades visuais para poder dar referência ao pensamento e embasamento àquilo que você está pensando. Então, o pensamento nada mais é do que apenas um impulso elétrico. E imaginar que o local onde Lúcifer encontra-se no nono ciclo infernal é tão frio ao ponto de congelar um impulso elétrico, eu não consigo entender, sabe? Assim, eu acho que vai além do meu intelecto. E olha que eu estudo pra caçamba desde novo para poder não me sentir burro, mas toda vez que eu falo sobre isso, ou os seres falam sobre isso, eu me sinto, sabe, comendo capim mesmo, porque não dá para entender. E assim, dá para entender menos ainda como é que ele preso num local como esse, onde até mesmo o pensamento congela, ele ainda consegue ter uma influência tão grande no plano terreno, né? Influenciando pessoas a fazerem negatividade, influenciando seus lacaios e outros caídos e os demônios de baixo calão dele a fazerem o seu trabalho. Então, assim, é surreal imaginar a ideia de que um cara completamente congelado, em estase, vamos dizer assim, sabe? Suspenso, tem ainda a habilidade de influenciar energeticamente quando até mesmo um pensamento se congela. E levando em consideração de que a nossa energia ou desprendimento energético também depende ou requer de impulsos cerebrais, então, portanto, depende do pensamento, sabe? Eu não consigo acompanhar, não consigo conceber, tá? Mas é isso. E aí o que mantém Lúcifer, né, preso, aguardando ali os momentos finais, são os 7 selos. Os 7 selos são eventos que vão garantir o seu rompimento, né, que vão abri-los, e esses eventos eles vão ser acompanhados de algumas situações, tá? Entre essas situações, algumas vão ser algumas catástrofes naturais que já ocorreram, tá? Para você que está aí do outro lado, viu, Joãozinho? Sinto lhe dizer que dos 7 selos a gente só tem um, tá? Os outros 6 já foram rompidos. E embora exista gente por aí falando assim, não, os selos não foram rompidos, nem o primeiro selo foi aberto ainda. Não, essa pessoa não está com a informação correta, sinto muito lhe dizer que sim, só tem um selo por ser rompido, por ser aberto, os outros 6 já foram, tá? E isso é relatado por nós, para nós, diretamente pelo Arcanjo Gabriel. E como eu costumo dizer aqui, eu prefiro acreditar mais na palavra do arcanjo do que de qualquer outro ser humano que está aí vivendo e acha que é o sabichão da hora do Brasil, né? Então, pelo que o arcanjo fala, a gente tem apenas mais um selo para ser rompido e aí é capeta na jogada, né? Bom, vamos falar então sobre os selos, né? Os 7 selos. Os 7 selos, tá, gente? Eles estão condicionados ao que a gente chamaria de alguns eventos, tá? Eventos esses que têm a ver com o surgimento também daqueles que nós conhecemos como os Cavaleiros do Apocalipse, tá? Esses Cavaleiros do Apocalipse, para quem não está condicionado aí, para quem não sabe, eu vou citar quais são eles. Então, gente, o primeiro selo, tá? Para vocês verem como os selos eles estão sendo rompidos há muito tempo, tá? O primeiro selo foi rompido na época da, se eu não me engano, Segunda Guerra Mundial, tá? Que foi a época do nazismo. O primeiro selo tá ligado à vinda do anticristo, tá? Vinda do anticristo essa que muita gente até os dias de hoje fala, comenta,
né? Algumas pessoas acabam ligando isso com política, né? Fala que o Trump é anticristo, outras pessoas falam que o Bolsonaro é anticristo, né? E outras pessoas já falam que o Sem Dedo é anticristo e tal, tá? O anticristo já veio, ele já esteve na Terra, e o nome desse anticristo era Mamon, tá? Mamon, que segundo a Bíblia do Inferno, é citado na Bíblia do Inferno como sendo o filho de Lúcifer. O filho de Lúcifer despreza o reino do pai dele, né, dos pais dele. Ele despreza o inferno e ele quer criar um novo inferno. Ele queria criar um local para ele. Essa história que é criada e citada na Bíblia do Inferno, que prega a história de Mamon, que fala sobre a vinda do anticristo na Terra, já aconteceu. Inclusive no filme que eu também tinha falado anteriormente, o Constantine, no vídeo anterior, eles citam um pouco sobre um trecho da Bíblia do Inferno e sobre Mamon, né? Sobre a vontade dele de vir ao plano terreno. Este ser foi aquele que nós conhecemos como Fuller, ou para os mais íntimos aí, conhecido como Adolf Hitler, tá? Este selo que foi rompido diz que o primeiro selo que é ligado à vinda do anticristo diz que é um cavalo branco, tá? Presta atenção, gente, um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco. A ele foi lhe dado uma coroa, tá? E basicamente, se a gente pegar e analisar, né, basicamente tudo a ver com o nazismo. Cavaleiro branco, ele cavalga em seu cavalo, empunhando um arco. Ele foi dado uma coroa, ele cavalga como vencedor e determinado a vencer. Se a gente parar para analisar, o nazismo nada mais era do que o quê? A supremacia ariana. O que é a supremacia ariana, gente? A supremacia branca. Olha aí o cavalo branco aí. E tem gente que diz que os selos ainda nem foram abertos. E aí vem o segundo selo, tá? O segundo selo, que é conhecido como Cavaleiro Vermelho, tá? E o Cavaleiro Vermelho, para quem não sabe, é guerra, tá? E no segundo selo cita-se o seguinte: então saiu outro cavaleiro, e este era vermelho. Seu cavalo recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Gente, se a gente parar para analisar, tá? Desde que o ser humano se entende por gente, ele está sempre lutando, né? Está sempre lutando aí um contra os outros e tal. Mas depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, fica difícil de você afirmar que a guerra não foi solto, sabe? Que o segundo selo também não foi rompido, levando em consideração de que até os dias de hoje a gente vive em um estado de guerra e a gente vive em um estado de constante guerra. Até nas coisas simples do dia a dia, a guerra está presente, né, nos dias de hoje. A guerra pela sobrevivência, a guerra para poder você fazer o que tem vontade, a guerra está presente nos dias de hoje e o segundo selo, sim, também já foi rompido. E aí, gente, chegamos ao terceiro selo. O terceiro selo da jaula de Lúcifer, né? Eu vou deixar a jaula, embora não seja uma jaula, porque é mais fácil da gente entender, né? A jaula seria um local físico, é mais fácil de entender como referência. Mas o terceiro selo seria o Cavaleiro Negro, tá? E o Cavaleiro Negro que seria, portanto, fome, tá? E se a gente olhar, também tem algumas coincidências aí, assim como a questão da coincidência ligada a, digamos, ao primeiro cavaleiro, né, que é o Cavaleiro Branco, né? Ele diz assim: olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavalo tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo:
1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário. Não danifique o azeite e o vinho. Tá? Gente, é claro que as referências da Bíblia são faladas e são citadas de acordo com os provérbios e de acordo com a temática da forma como era falado na época de Jesus, tá? Mas o que isso quer dizer? Vamos pensar, tá? O cavaleiro negro simboliza fome. Qual é o local do mundo onde mais existem negros e aonde mais existe fome? Pois é, né? Não é muito difícil de pesquisar ou de pensar nisso. Gente, a África é, vamos dizer assim, berço de fome, sabe? É o berço do cavaleiro chamado Fome, o terceiro cavaleiro, que seria referenciado ao 4º selo do Apocalipse. Se a gente analisar ainda mais, dentro desse provérbio ele diz 1 quilo de trigo por 1 denário. 1 denário, gente, era muito dinheiro na época de Jesus. 1 denário, somente pessoas muito ricas tinham, sabe? É impensável 1 denário por 1 quilo de trigo. Se a gente trouxer para os dias atuais, com pandemia, com todas as coisas que aconteceram no nosso mundo, a comida, as coisas que a gente costumeiramente comprava para se alimentar, não estão mais caras, não estão quase impossíveis de serem compradas. Pensem bem, olha a quantidade de pessoas, não só mais na África, mas no mundo, que estão passando fome, que passam fome. Pessoas não muito longe de você, que estão passando fome. E você, aí do outro lado, que se diz estudioso da Bíblia, ainda insiste em me dizer que nenhum selo foi aberto ainda. O terceiro selo não só foi aberto, como ele está sendo esfregado na cara da gente, de que os eventos estão acontecendo, de que nós estamos vivendo os dias de Apocalipse. E existe toda uma temática de pessoas falando assim, não, olha, isso é daqui a muito tempo, pode ficar tranquilo, pode ficar despreocupado, é tudo da vontade de Deus, tirando de você a sua autorresponsabilidade, tirando de você o ato de você poder fazer alguma coisa, de você poder fazer a diferença, tá? É claro que você aí do outro lado vai pensar assim, poxa, mas o que eu posso fazer? Eu vou lutar contra o capeta? Não, mas você não precisa se envolver, vamos dizer assim, do lado de lá e dar força para esse lado. Se você vê alguém passando fome, o que você pode fazer para ajudar essa pessoa? Às vezes não precisa muito, gente. Um pouco com Deus é muito, como a gente costuma dizer. Para você, às vezes, um pão não vai fazer falta. Mas para outra pessoa, aquele um pão pode ser tudo que ela vai ter para comer durante a semana. Não é nem o dia. Então pensem nisso. E aí chegamos, então, portanto, ao 4º selo, tá? O 4º selo, que é descrito como o 4º e último cavaleiro, né? Poxa, Pedro, mas não são 7 selos? Calma, Joãozinho. Calma. A gente vai chegar lá, ok? Acompanha. O 4º selo, que é o selo do Cavaleiro da Morte, ele diz que é descrito como um cavalo amarelo. Olha, gente. Olha se você não está vivendo os dias de Apocalipse. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte. E o Hades o seguia de perto. Hades, tá, gente? Para quem não sabe, é considerado como, por muitos, e dentro da cultura hebraica, como a morte, a própria morte em si, a própria essência da morte, né? Ou seja, o próprio inferno seguia o cavaleiro da morte de perto, ou seja, a passagem diz que o Morte ele seria tão tenebroso, né? Ele é o cavaleiro tão tenebroso, que através dele flui o próprio inferno, ou seja, é o pior dos 4. Tá? Foi-lhe dado o poder sobre o 4º da terra, tá?
para matar pela espada, para matar pela fome, para matar pelas pragas e por meio de animais selvagens da terra. Gente, o Cavaleiro Amarelo. Gente, qual é o povo amarelo do nosso mundo? Né? Quem é o povo amarelo, considerado amarelo? Senão os orientais, tá? E aí a gente pensando sobre isso, e pensando sobre os orientais como sendo o povo amarelo, a gente pensa que 1/4 do mundo foi dado poder. Qual é a potência econômica, vamos dizer assim, do nosso mundo, cujo qual, se eles simplesmente decidirem parar, tudo para? Olha o que a pandemia fez. A China parou, o mundo parou. Muitas coisas do mundo são produzidas na China. Quase tudo é feito na China. A gente manda as nossas matérias-primas para lá e os caras produzem, os caras fazem, né? Ou seja, eu acho que até mais de 1/4 do mundo é dominado pela China, é dominado pelos países orientais, sim, tá? E, gente, praga, o que a gente está vivendo? Fome já existe. Animais selvagens da terra. Pô, gente, quem não vai lembrar, tempos atrás aí teve um garoto que foi devorado por um leão dentro do zoológico. Gente, olha o que a gente está vendo. Você ainda insiste em dizer que os selos não foram rompidos, sabe? É inconcebível pensar. Tá na sua cara. E aí? O que você vai falar disso? E aí chegamos então ao 5º selo, tá? O 5º selo, gente, ele já não tem mais a ver com os Cavaleiros do Apocalipse. Os Cavaleiros do Apocalipse, basicamente, eles são o que abrem as portas para outros eventos que iriam acontecer, tá? Então, ou seja, os 4 eventos relacionados aos 4 Cavaleiros do Apocalipse já aconteceram e vem acontecendo desde aí da época, digamos, da Segunda Guerra Mundial, como a gente viu ali, que foi a época do nazismo, tá? Mas o 5º selo, que é condicionado a um evento, ele diz o seguinte, ele diz que quando mais da metade das populações, da população do planeta, né, da população vivente, ansiar pelo desejo de justiça e, portanto, se revoltarem aos seus líderes, antes aos seus líderes, esses vão se voltar para a religiosidade e então vão clamar a Deus, vão clamar a Cristo para que tudo isso acabe, né? Então eles vão clamar pelo desejo de justiça, vão clamar pelo final dos tempos, aguardando ali para que a justiça divina seja feita, porque já não mais confiarão na justiça dos homens. E aí, gente, é só a gente pensar. Eu pelo menos, particularmente falando, eu não conheço alguém que não tenha esse desejo de justiça. Então, eu imagino que muito mais do que metade da população do planeta já tem esse desejo de justiça, sim. O que garante por si só o rompimento do 5º selo, porque a gente já está vivendo isso, a gente vê o tempo inteiro, né? Países onde o povo se revolta contra os seus líderes, não precisa muito, aqui do lado aconteceu, na Bolívia, na Argentina, sabe? Aqui no Brasil, você que está aí do outro lado, você concorda com tudo que o seu governo do seu país faz, você concorda com tudo que o país faz, com a forma como os governantes do seu país levam o país há muito tempo, mas principalmente nos dias de hoje. Então, ou seja, isso já demonstra o rompimento do 5º selo. Pois é, gente, chegamos ao 6º selo. O 6º selo, ele vem acompanhado, tá, na profecia divina, de uma série de catástrofes, tá? Catástrofes essas naturais e cósmicas, tá? Entre essas catástrofes, algumas coisas são descritas com o rompimento do 6º selo.
né? O primeiro deles seria um grande terremoto. Gente, terremotos grandes têm sido o que a gente tem ouvido falar aí nos últimos tempos, até inclusive com um alerta que acabou tendo nos últimos tempos, né, no último mês principalmente, quanto ao fato de um grande terremoto poder assolar inclusive o Brasil, levando em consideração as erupções vulcânicas, tá? Que aconteceram nos últimos tempos, erupções essas que estão associadas ao rompimento do sexto selo. O Sol ficará escuro como um tecido de crina negra. Isso não é no planeta inteiro, mas tem a ver com os locais onde tais eventos estarão acontecendo, como no caso, os locais onde houveram as erupções vulcânicas, as erupções que cobriram o céu de cinzas, né? Outra coisa que também é falada é que a lua ficará vermelha. A gente teve há pouco tempo uma lua de sangue, né? Que para quem é estudioso aí de Wicca, bruxaria e coisas do tipo, o pessoal até cultua isso daí. E a lua de sangue também aconteceu justamente perto desse mesmo período das erupções vulcânicas, da questão da coisa do terremoto. A gente teve uma erupção solar nesse mesmo período, né? A gente teve queda de meteoros e meteoritos que aconteceram nesses últimos 2 meses atrás, pelo planeta inteiro, né? E inclusive causando alguns estragos grandes em alguns locais. A gente teve os eventos climáticos catastróficos, né? Entre esses eventos a gente teve um pequeno ciclone tropical na região de Mato Grosso do Sul. A gente teve eventos de tempestades de areia na região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sabe? E em outros locais do mundo. Ou seja, não há um local do mundo onde nesse momento atual não esteja sofrendo, não esteja passando por uma situação de sentir algum tipo de cataclismo ou sentir algum tipo de situação pragmática incomum, o que na verdade tem a ver com o surgimento do sexto selo e o rompimento do sexto selo. Também é dito, tá, que no rompimento do sexto selo seriam ouvidas, no quinto, tá, que foi o que eu falei anteriormente, seriam ouvidas trombetas no céu, né? Trombetas essas que já foram ouvidas faz algum tempo também, em vários locais do mundo. Se você pesquisar sobre isso na internet, você vai ver vários vídeos, vários estudos e pessoas tentando encontrar uma resposta sobre isso. É um som ensurdecedor de trombetas que vem dos céus e as pessoas não sabem o que é, não sabem como explicar, e tampouco os cientistas. E isso aconteceu quando houve o rompimento do quinto selo. Então, se você pesquisar sobre isso, você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Atenção, Ana. O que chama atenção é que eu estou recebendo aqui informação da Isabela, a nossa produção, que mais vídeos estão chegando de outras regiões e de outros estados. Isso não significa que aconteceu nesta madrugada também de segunda-feira, mas aconteceu em outros dias, tá? Olha o barulho, gente. Vamos ouvir, ó. Vamos ouvir. Ó, o barulho é muito alto para o celular captar na madrugada. E os cães bravos. E você sabe, né? Os cães, eles têm um instinto diferente. O barulho para eles é muito maior, acho que é 15, 20 vezes maior para os cães do que para o ser humano. Então eles já conseguiram identificar esse barulho, ó, a quilômetros de distância. Mas ali parece que está muito próximo mesmo da população. E nós temos imagens que mostram essas luzes, o que chama atenção, muita atenção. Ô Ana, eu vou dar um desafio para você tentar... Então, e aí antes da gente chegar no sétimo selo, que graças a Deus ainda não foi rompido, tá, gente? Cabe ainda eu falar mais uma informação. O sexto selo, ele também diz que após o rompimento do sexto selo, o surgimento dos 144 mil escolhidos por Deus, né, cada um deles selados por Deus,
seriam os responsáveis aí por pregarem as boas novas e trazerem, portanto, a palavra de Deus para o mundo, resgatando assim uma série de pessoas do seu calvário, da sua penúria, né? No caso do pessoal da igreja evangélica, eles costumam dizer que é os 144 mil que irão converter as pessoas. Na verdade, não é bem isso, tá? Mas eles iriam ser as pessoas que iriam fazer com que essas outras pessoas se resgatassem e, portanto, aceitassem o seu papel aqui, né? E portanto, conseguissem ascender ao céu, vamos dizer assim, ascenderem divinamente, se desprendendo do mundo material, se desprendendo da materialidade, se desprendendo das coroas vibracionais de terceira dimensão e encontrando-se aí como um verdadeiro ser de luz, mesmo que encarnado, né? Mesmo que ainda na Terra. Esses 144 mil citados na Bíblia, já em muitas outras vezes, já falei um pouco sobre isso aqui, nada mais são do que os 144 mil, que são os dimensionais, os mesmos 144 mil citados como os 144 mil do povo de Israel. São aquela galera que chegou aqui lá atrás e que vieram vários grupos de resgate para poder resgatá-los. E isso mais que dobrou, né? Porque hoje é bem mais do que 144 mil de seres estelares no planeta e que apenas estão dormentes ou inconscientes, né? E basicamente nesse sexto selo é também pregado, é também abordado, dizendo que esses que serão os despertos, né, que serão os 144 mil escolhidos por Deus, seriam os responsáveis por despertarem a massa e o resto da sociedade. E aí, você acha que você é um deles? O sétimo selo, tá? O sétimo selo diz que quando este selo foi aberto, houve um silêncio no céu por volta de meia hora. Eu vi 7 anjos que se acharam em pé diante de Deus. A eles foram dadas as 7 trombetas. Outro anjo trazia um incensário de ouro. Aproximou-se e colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com orações a todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo, do altar lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Bom, o sétimo selo, graças a Deus, ainda não foi rompido, tá? Né? Mas o sétimo selo, basicamente, é a chegada dos seres, a chegada dos seres divinos, e é o momento final do embate entre luz e trevas, que, como diz na profecia divina, o que começou nos céus terminará na terra. Então, quando o sétimo selo for rompido, seria o momento em que Jesus retornará e junto com ele também os arcanjos, né? Os arcanjos que seriam os primeiros seres da criação. E com a chegada deles, eventos irão acontecer. Entre esses eventos, as vozes dos seres nós vamos ouvir enquanto eles descem do céu. Trovões e relâmpagos, na verdade, acredito que nada mais seja do que uma manifestação física do planeta em relação à própria energia desses seres, que vai acabar se reverberando pelo planeta inteiro, né? E o terremoto, gente, eles são seres de uma vibração muito superior à nossa, muito superior à nossa realidade, muito superior ao nosso planeta. O planeta vai vibrar de uma maneira tão intensa que eu acredito que vai ser tipo como quando a gente vê nesses desenhos japoneses, o cara gritando e o planeta inteiro tremendo, sabe? Então vai ser mais ou menos isso, sabe? Porque a energia desses seres vai ser tão avassaladora que o planeta inteiro vai sentir essa vibração. O planeta em si vai vibrar, e por conta disso é tido ou é visto como terremoto.
né? Graças a Deus o sétimo selo ainda está intacto. Eu acredito que ainda vai ficar por mais um tempo, embora eles digam que não há muito mais tempo, até porque, segundo eles, Jesus já está de malas prontas para retornar, né? E aí isso faz a gente pensar, e você? Será que você está fazendo o seu papel dentro daquilo que seria o trabalho divino? Será que você está ajudando a ordem divina de alguma maneira? Será que você estaria preparado? E se o último selo rompesse hoje? E se a batalha final fosse hoje? E se Lúcifer viesse para cá hoje? E se Jesus voltasse hoje? Sabe? Você estaria preparado? Você se sente apto a encarar Jesus de frente e falar que você fez o seu melhor, que você deu o seu melhor? Você estaria preparado para encarar os anjos de Deus e olhar nos olhos deles e falar que você fez o seu melhor, que você ajudou o seu semelhante, que você levou a paz, que você pregou a harmonia, que você ajudou o seu irmão? Senão você ainda tem tempo. Então, corra, porque só temos um selo. Até a próxima.